volta com o Alerj Debate, falando hoje sobre políticas para a juventude no estado do Rio. Bom, nós falamos dessa parte cultural que é desenvolvida pelo Conselho e pela coordenadoria também. Agora, em relação à educação, você frisa muito essa questão de educação em tempo integral. É uma batalha ainda difícil? Não, com certeza, com certeza. Não só pela questão de recursos, né, para a rede municipal realmente fica um pouco complicado, mas também pela ainda a falta de reconhecimento da importância da mesma. Hoje a gente tem o Mais Educação, né, um programa federal que realmente vem incentivando, vem gradualmente, né, como a Constituição já implica, que o ensino em tempo integral tem que ser instituído gradualmente no país. O Mais Educação vem com esse viés, é um programa que está tendo uma adesão muito grande dos municípios do país, só que é um programa que apesar de ter seus benefícios, paga muito pouco para quem ministra aulas nele e também não cobra, às vezes, uma formação adequada para o mesmo. A gente vê que a educação em tempo integral, o ensino em tempo integral é importante porque hoje a gente tem uma educação voltada somente para o mercado de trabalho. A gente forma mão de obra, a gente não forma cidadão. Infelizmente, a gente não tem uma discussão mais humana dentro da escola, a gente não discute preconceito, a gente não discute saúde, a gente não discute planejamento familiar, a gente não discute legislação. Por que não? Porque um estudante não pode sair da escola sabendo quais são seus direitos e suas obrigações básicas. E isso realmente é proveitoso para alguns políticos, né, que gostam de manter a juventude, como eles mesmos dizem, alienada, gostam de manter os cidadãos à parte dos seus direitos. E eu acho que é um desafio difícil, mas que vale a pena. E é uma coisa que eu defendo, que é essa humanização do ensino. E eu acho que para ter essa humanização do ensino, esse ensino mais voltado para a criação de cidadãos, é necessário o ensino em tempo integral. Porque um jovem, uma criança, um adolescente na rua não produz o que ele pode produzir numa escola. Agora, deputado, o senhor tem essa experiência como professor, né? Qual a importância desses jovens terem acesso a disciplinas como ética, cidadania, discutir temas importantes que estão aí no dia a dia, como bullying, homofobia, que a criança sai da escola, ela não sabe nada sobre o tema, né? Olha, os pré-vestibulares comunitários, onde eu trabalhei durante muito tempo no Rio de Janeiro, tem a sua grande, vamos dizer assim, sua grande qualidade exatamente no ensino de uma disciplina chamada Cultura e Cidadania. Eu trabalhei com essa disciplina. E ela se inspira na pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Ou seja, dá ao jovem a capacidade de discernir e pensar politicamente, ser agente da sua transformação. A gente costumava dizer que o aluno vinha para o pré-vestibular comunitário querendo uma vaga na universidade, para conseguir um bom emprego, para um dia sair da comunidade que ele mora e para um lugar melhor, né? E ele sai do pré-vestibular comunitário com essa característica já numa universidade, né, querendo ter um bom emprego, só que ao invés de querer sair da comunidade, ele passa a querer transformar a comunidade que ele mora. Ou seja, ele ganha um viés de protagonismo político, pedagógico muito grande, de querer ser agente de transformação. E a gente ensina valores de ética, de respeito ao próximo, sabe, noções de organização de movimento social, direito constitucional, administrativo, ou seja, damos ao jovem um protagonismo político. E isso foi por isso, inclusive, que o César Maia proibiu os prés aqui em 2006, né? Porque não interessava. Não interessa ao mal político que você tenha como característica um projeto que emancipe e ensine os jovens a pensar, né? O bom político quer a casa aqui lotada, que é participação, né? Como é o caso do Yuri em Petrópolis, que tem uma preocupação muito grande em trazer as pessoas para o debate, para a discussão política, faz reuniões maravilhosas, plenárias e debates sobre como tem que ser a construção de políticas de forma coletiva, participativa. Então, e é curioso porque, assim, Paulo Freire foi o último preso político autorizado a voltar para o Brasil pela ditadura, porque era uma ameaça ao projeto da época. Assim como também os pré-vestibulares comunitários foram uma ameaça aqui na cidade do Rio de Janeiro num dado momento. Assim como é uma ameaça para o mal político figuras públicas como o Yuri, que desempenham na região serrana, especialmente em Petrópolis, um trabalho muito interessante nessa área de juventude. Agora, o deputado falou dessa parte do jovem que já tem a consciência política, de cidadania, ética. Ele não quer mais sair da comunidade onde ele vive, da cidade onde ele vive, para buscar algo na capital. Ele quer trabalhar naquele local, levar melhorias para aquele local. A gente sabe muito bem que, ano passado, a região serrana sofreu e muito com o desabamento de várias comunidades, desmoronamento de vários pontos importantes da cidade, turismo sofreu, indústrias sofreram
Isso vem afetando os jovens da região? Eles vêm procurando formas de sair da região? Não, com certeza. É um assunto muito importante, principalmente para a juventude. Por quê? Petrópolis hoje é conhecida como a cidade dormitório. Quem mora em Petrópolis dificilmente trabalha em Petrópolis, dificilmente tem oportunidades em Petrópolis. Muitos estudantes buscam a universidade pública, vêm aqui para o Rio de Janeiro, vão para Niterói, buscando uma universidade com mais qualidade e também o ensino público. E depois que se formam, voltam ao Rio de Janeiro para trabalhar aqui na região metropolitana. E é muito complicado, porque Petrópolis, apesar de ter um potencial muito grande desde a sua criação, foi a primeira cidade planejada do nosso país, com o Plano Queller, que já instituía desde então que não se poderia ocupar as encostas dos morros. Ele diz isso no plano dele, as encostas dos morros, as beiras, as margens dos rios da cidade, e fizeram justamente o contrário em todos esses anos de má gestão que Petrópolis vem sofrendo. E é um trabalho fundamental que é um trabalho que sempre vem sendo feito pelos legisladores da cidade, né? É um trabalho que é obrigação da Câmara Municipal de Petrópolis desde então, que é na elaboração do plano diretor, da lei do uso e parcelamento do solo, das legislações que delimitam como vão ser direcionados o planejamento urbano de Petrópolis. E a gente vem sofrendo bastante com isso. A partir de 1998, que foi a última vez que a lei de uso e parcelamento do solo, a Lupus, de Petrópolis foi atualizada, eles instituíram a Cooper Lupus. O que é isso? É o Conselho Permanente da Lupus, né? E desde então, essa lei ela vem sendo decidida por esse conselho em gabinete fechado. Uma lei que deveria normatizar toda a construção da cidade vem sendo decidida pelo conselho, sem nenhum estudo, de acordo com o momento. E a gente vem perdendo bastante isso, porque desde 98 essa lei não é atualizada, já que ela vem sendo deliberada pelo Conselho, e o plano diretor de Petrópolis também não tem nenhuma alteração desde 2005. Está com uma minuta agora sendo discutida na Câmara desde o ano passado, agora com esse período eleitoral com certeza vai dar uma estagnada. E a gente vem acompanhando toda essa tragédia, o Brasil todo, o mundo todo, acompanhando a situação que vem se encontrando no Petrópolis. E tudo pela falta de planejamento urbano, pela falta dessa política estrutural que exerce um vereador. Muita gente só cita, o vereador ele é o responsável pela fiscalização, o vereador é o responsável pelo processo legislativo, pela elaboração das leis. Mas não percebem que a política pública efetiva, ela começa na mão do legislador. O legislador ele tem um papel estrutural da política pública. Quem está no executivo, ele vai seguir o que as leis determinam. E quem cria as leis é o vereador, é o deputado. E Petrópolis vem sofrendo bastante com isso. A gente tem uma especulação imobiliária muito grande no centro urbano. O aluguel dos imóveis vem subindo cada vez mais, são centralizados. Subutilização de espaços, grandes fábricas, grandes galpões, que poderiam servir como espaços culturais, esportivos, agora aí com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas. E Petrópolis vem ficando para trás. A sensação que o petropolitano tem tido hoje é de que as cidades do entorno de Petrópolis estão se desenvolvendo, estão aproveitando o bom momento que o país tem tido, e Petrópolis, por essa má gestão, pelo desrespeito a esse sentido de ser a primeira cidade planejada do país, vem se perdendo cada vez mais, e a gente vem acompanhando tudo isso ao contrário. Agora, deputada, a falta dessa discussão atinge diretamente o jovem, que é quem vai procurar emprego daqui a pouco, né? A falta de um planejamento sério não atrai novas empresas para a cidade. Sabendo que a cidade não tem um plano diretor que vá coibir que uma empresa, por exemplo, construa às margens de um rio ou num local possível de desabamento, num morro. Então acaba que a empresa não vai para lá, o jovem não consegue emprego, aí o Yuri hoje faz esse trabalho com a cultura, a educação, mas o jovem precisa trabalhar também, né? Sem dúvida. Potira, o plano diretor de uma cidade, ele tem como elemento principal para o seu sucesso o envolvimento da cidade, da cidadania nos debates, nas construções do mesmo. Não pode ser vontade de vereador apenas, não pode ser vontade do prefeito apenas. Tem que ser, sobretudo, um instrumento de participação e discussão. Porque o plano diretor aponta para a cidade que nós queremos. E a cidade que nós queremos, ela, na minha concepção política, ela, sobretudo, prescinde da presença assim, direta da participação popular. Meu primeiro projeto aqui na casa foi de orçamento participativo, né? Sou entusiasta disso, porque você tem o protagonismo da cidadania.
E isso, para mim, fala sobretudo da juventude. A juventude hoje, a gente percebe uma sociedade, até pelo perigo do modelo neoliberal de um jovem protagonista nesse processo. Então, um instrumento da sociedade hoje neoliberal, ela tenta afastar o jovem da política, alienando, sabe, querendo transformar o jovem num instrumento de consumo, de consumismo. Isso é ruim para a sociedade. A gente percebe aqui os grandes momentos cívicos do Brasil, fora Collor. A juventude estava lá, a UNE estava lá, o Lindbergh foi o grande protagonista daquele processo, né? 64, Vladimir Palmeira, sabe, na época jovem, os grandes militantes, inclusive fundador do PT, militante do PT, fundador não, mas militante de muitos anos do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, a juventude, ela foi a grande protagonista dos grandes momentos políticos do Brasil. Então não dá para imaginar a concepção, uma construção de um plano diretor sem envolvimento de um conselho como o Conselho de Petrópolis. Não dá para imaginar a construção de orçamento participativo sem o envolvimento da militância jovem, da juventude, do movimento estudantil. Esse protagonismo é fundamental e o Yuri faz muito bem isso em Petrópolis. É bom para a cidade de Petrópolis. Aliás, eu invejo a cidade de Petrópolis, tem uma figura pública maravilhosa como o Yuri, poderia ser aqui do Rio, mas de qualquer maneira está bem representada a cidade na pessoa dele. E como é que você tenta, Yuri, estimular esses jovens a participarem, por exemplo, da discussão de um plano diretor da cidade, que muitas vezes o jovem não sabe nem de que se trata a fundo, né? Acho que a maioria das vezes, eu acho que poucos sabem do que se trata um plano diretor, né? O que a gente tenta mostrar um pouco para eles é que chega a hora a gente conquistar direitos, né? Até foi o lema já foi um dos lemas da Conferência Nacional de Juventude. Conquistar direitos para a gente poder desenvolver cada vez mais a nossa política pública. E não tem como mais a gente fazer política pública dependendo da boa vontade da troca de governos, dependendo da boa vontade dos vereadores que estão ocupando as cadeiras da Câmara, dependendo da boa vontade de programas do governo federal, do governo do Estado. A gente precisa legitimar esses direitos. E como a gente faz isso? Através das leis. Por isso que a gente está com essa batalha do Sistema Municipal de Juventude, por isso a gente tem que participar sim das diretrizes do plano diretor, o que vai ser feito para a cultura, o que vai ser feito para o esporte, o que vai ser feito para o primeiro emprego, e mostrar para eles que se a nossa vida hoje está difícil na nossa cidade, foi porque lá no passado os jovens da época não tiveram oportunidade de participar dessa discussão. E quando isso acontece, seja a questão que teve da tragédia da região serrana, que muitos jovens perderam suas casas, seja essa questão de ter que estudar fora da cidade porque a gente não tem o ensino público na nossa cidade, seja a falta do primeiro emprego e ele precisa também sair da sua cidade para buscar outras oportunidades. Tudo isso está vinculado a esse planejamento da cidade, tudo isso está vinculado ao plano diretor e está vinculado às decisões que foram tomadas no passado. Então, para que a gente possa propor um futuro melhor para os próximos jovens e também quem sabe, para a nossa própria geração tirar proveito disso, é fundamental começar agora. Exatamente, conhecer quais são os instrumentos. A gente tem bons instrumentos de participação. Cabe a gente saber utilizar eles da melhor maneira possível e para isso eles precisam ser conscientizados e educação e participação política é o caminho. Bom, infelizmente a gente chegou ao fim do debate, tinha muita coisa ainda para falar, mas se os jovens de Petrópolis, da região serrana, se interessarem em participar de uma discussão política, como é que eles podem procurar o conselho ou procurar você? Não, a gente tem um site, né, que foi uma das primeiras coisas que eu instituí quando assumi a coordenadoria de juventude, que foi o programa Fala Juventude, onde o nosso objetivo é ter esse contato mais próximo com o jovem e estar acompanhando o seu desenvolvimento. É o falajuventudepetrópolis.com, falajuventudepetrópolis.com. Lá você vai conhecer quais são nossos programas, nossos projetos, como você pode participar e também dar sugestões, que é da maneira mais participativa possível que a gente quer elaborar política pública. Bom, Yuri, agradeço muito sua participação, deputado, mais uma vez obrigada. Se você quiser rever nosso debate, acesse o site da TV Alerj, www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.